O Ministério Público do Distrito Federal pediu arquivamento das investigações contra Lula por obstrução de justiça. Essa investigação foi baseada na delação do senador Delcídio do Amaral. O ex-parlamentar afirmou que Lula o convidou, juntamente com outros senadores, para uma reunião em São Paulo no ano de 2015. De acordo com Delcídio, o objetivo desse encontro seria impedir o andamento da Lava Jato. O pedido deverá ser avaliado pela 10ª Vara Federal de Brasília, onde ocorre o processo contra Delcídio e Lula. O que você achou desse arquivamento, Vera Magalhães? Eu acho que ele entra nesta fase que a gente já está vendo em outras ações, em que a delação premiada vai ser confrontada com os seus elementos de corroboração. O senador certamente participou dessa reunião, ele é uma testemunha dessa reunião, ele deu o seu testemunho presencial do que ocorreu, porém é difícil, neste caso, você apresentar uma prova material de que o presidente tenha pedido para você fazer uma obstrução de justiça, para você comprar o silêncio do Cerveró e tal. É o mesmo caso do Vacari. É um momento em que a delação ela tem valor por ela própria, porque o cara está dizendo uma coisa que ele viveu, uma coisa que ele presenciou, pela qual ele está aceitando assumir uma prova, uma pena. Mas que tipo de prova de corroboração pode vir de uma denúncia como essa? Então é difícil mesmo, é um caso que já se sabia que seria dos mais difíceis de se comprovar contra o Lula. Desde o início da divisão das ações contra ele, ninguém tem dúvida de que ele fez isso, ninguém tem dúvida de que ele estava monitorando os delatores, tanto que fica evidente no encontro dele com o Renato Duque, fica muito óbvio naquelas gravações dele interceptadas com autorização judicial, que ele estava trabalhando para que a Lava Jato fosse abafada, para que os delatores fossem desencorajados a delatar. A coincidência de advogado entre ele e o Palocci é uma outra tentativa de influenciar para que um delator que poderia prejudicar muito o PT e ele próprio Lula não delatasse. Mas daí a você produzir uma prova material que endosse essa delação, é complicado, é difícil. Então as delações que vinham ali numa tendência até agora vão começar a ser confrontadas com a necessidade de que elas tenham uma prova material. E aí a gente vai poder ver muita denúncia não ser recebida, muita denúncia arquivada, e aí vai valer para quem torce para A, para B, para Corinthians, para São Paulo, para Flamengo, para Fluminense. Mas quem acompanha os processos contra o Lula sabia que esse era um dos que tinham menos elementos ali, papel, né? Papel, prova. É o que eu venho falando aqui desde sempre, né? Repetitivamente. A Vera disse, essa é a obra-prima do Ministério Público Federal, né, do senhor Janot, a transformação da delação premiada em prova em si, e vazada, né? Dá nisso. Em determinado momento, você precisa provar a denúncia que você faz. E aí, não importa, eu pelo menos acho, eu tenho convicção sobre os crimes do Lula. Mas eu não sou juiz, né? Nós não somos juízes. Na hora de provar, em juízo, dá nisso aí. Isso, minha gente, vai acontecer repetidamente. Lula, por exemplo, condenado em primeira instância na questão do triplex, embora seja a do sítio, aqui há mais provas contra ele, aí, de fato, eu concordo que há muitas provas. O Sérgio Moro condená-lo em primeira instância, Patrick Santos, agora, por ocasião do triplex, a chance de que essa decisão seja reformada como foi a do Vacari em segunda instância é imensa. E de que maneira o Lula sai disso? Sai ressuscitado, sai redimido, sai vingado, sai mais forte do que nunca. Eu estou falando sobre isso aqui há meses. Madu, você? Olha, como já disseram, era esperada a absolvição aí, porque você não tem as chamadas provas contundentes. Mas a expectativa que eu tenho percebido aí, andando pelas ruas, as pessoas perguntando, e eu pergunto agora aos meus pares, que são muito bem informados, e quando é que sai a sentença do Lula esperada já há 15 dias que está se esperando essa bendita ou maldita sentença do juiz Sérgio Moro, que as pessoas acham que seria
provavelmente a primeira condenação do Lula. Não existe nenhuma expectativa com relação a isso? Vera, Andreasa, Patrick? Vera. Essa expectativa de data foi muito dada pelas pessoas mesmo, né, Madu? Virou um boca a boca de que sairia logo. O que a gente sempre soube pela força-tarefa, pelos advogados, é que encerrada a fase de instrução, encerrada as últimas manifestações da Procuradoria e da Defesa, o juiz tem um prazo para sentenciar que ele costuma ser rápido. Então, daí que se convencionou ou se passou a apostar que seria ainda antes do recesso. Eu acho que ainda será. Tive conversando com procuradores entre ontem e anteontem que diziam que sairia esta semana, mas a gente já ficou assim com outros fatos, né? Denúncia do Janot, a lista da Odebrecht, a primeira lista do Janot, que a gente fica esperando os fatos ali como se espera uma efeméride cultural, como se espera o Oscar, como se espera o Carnaval. Carnaval. As pessoas têm os juízes têm esses prazos e costumam usá-los justamente para apresentar uma sentença consistente. No caso do triplex, eu acho, diferentemente um pouquinho do Andreasa, que tem prova material. Você tem a opção de compra, você tem documento rasurado, você tem escritura que foi encontrada na busca e apreensão na casa do próprio Lula, você tem aí vários depoimentos, não só de delatores, mas de outras testemunhas, né? Então, portanto, tem depoimento em corroboração também às delações, e tem as delações cruzadas, a da OAS, tem a da Odebrecht. Então, você tem um arcabouço de provas que, a meu ver, é sim consistente. Mas essa da obstrução de justiça era mais difícil.